Imagine os primeiros dias da igreja. Um grupo pequeno, perseguido, mas cheio de fé, tentando espalhar a boa nova de Cristo em um mundo que muitas vezes não entendia ou rejeitava essa mensagem. Você já parou para pensar como cada ação, cada palavra, cada comportamento daqueles primeiros cristãos impactava a forma como as pessoas viam Jesus? O apóstolo Paulo entendia isso profundamente. Ele sabia que a forma como a igreja se comportava podia abrir portas ou fechá-las de forma definitiva. O cuidado com o testemunho do Evangelho não era sobre controlar pessoas, mas sobre proteger a reputação de Cristo e tornar a mensagem acessível para todos. Paulo era firme na doutrina, mas nunca permitia que disputas desnecessárias, costumes culturais ou práticas secundárias se transformassem em barreiras que afastassem as pessoas de Cristo. Ele adaptava sua postura ao contexto cultural, não para comprometer a verdade, mas para remover obstáculos que poderiam escandalizar ou confundir aqueles que ainda não conheciam a fé. Hoje, a igreja continua chamada a viver com essa mesma sabedoria. Será que você já pensou em como suas ações ou da sua comunidade podem impactar quem está de fora? Será que estamos abrindo portas para a fé ou, sem perceber, criando barreiras? Nesta lição, vamos entender a importância de viver de forma que o mundo veja Cristo através do nosso comportamento, do nosso amor e da nossa integridade, tornando cada atitude uma ponte e não uma barreira para a salvação. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai aprender aqui pode transformar completamente a forma como você vive sua fé e protege o Evangelho no dia a dia. Fica comigo até o final e descubra o segredo de Paulo que ninguém te contou. Você já percebeu como pequenas decisões podem ter um impacto gigantesco na forma como o Evangelho é recebido? Paulo sabia disso melhor do que ninguém. Ele havia ensinado claramente que a circuncisão não era necessária para a salvação. Em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, mas sim a fé que atua pelo amor. Gálatas 5, 6. Mesmo assim, ele tomou uma decisão estratégica. Circuncidou Timóteo ao entrar em regiões onde os judeus eram numerosos e sensíveis à prática. Isso não era sobre mudar a doutrina, mas sobre remover barreiras culturais que poderiam impedir a mensagem de Cristo de chegar às pessoas. Imaginem o cenário. Uma cidade com forte tradição judaica, onde qualquer deslize cultural poderia gerar rejeição ou escândalo. Paulo não estava cedendo à pressão, mas agindo com sabedoria e amor missionário. Ele entendeu que, para que o Evangelho fosse ouvido, era necessário respeitar costumes locais, sem comprometer a essência da fé. Quantas vezes hoje nós, como igreja, ou mesmo como cristãos individuais, perdemos oportunidades de testemunho por falta de sensibilidade cultural ou por insistir em exercer direitos sem considerar o impacto sobre o próximo? Esta lição nos mostra que, assim como Paulo, podemos abrir mão de certas práticas permitidas para garantir que o Evangelho seja claro, acessível e irresistível para aqueles que ainda não conhecem Cristo. E Paulo tomou-o consigo e, circuncidando-o, entrou com ele em toda a cidade, pregando e ensinando, sem escândalo,
mas com sabedoria. Atos 16:3 adaptado. Você já parou para pensar em como costumes locais podem afetar a forma como a igreja é vista pelo mundo? Em Corinto, uma cidade famosa por seu dinamismo cultural e diversidade de práticas, Paulo abordou a questão do uso do véu pelas mulheres, em 1 Coríntios 11. Ele não estava criando regras arbitrárias, mas orientando de forma estratégica para que o comportamento da igreja não se tornasse motivo de escândalo ou confusão. Para aqueles que estavam de fora, ver mulheres desrespeitando costumes culturais importantes poderia gerar julgamento, dúvida ou até rejeição da mensagem de Cristo. Essa lição nos ensina que não se trata de comprometer princípios, mas de agir com sabedoria e discernimento para que a essência do Evangelho permaneça intacta, enquanto removemos barreiras que podem impedir que ele seja recebido. Paulo demonstra que a igreja deve estar atenta às percepções culturais, equilibrando verdade e amor, firmeza e flexibilidade. Hoje, o mesmo princípio se aplica. Pequenas atitudes, como respeitar tradições ou sensibilidades locais, podem fazer toda a diferença para que a comunidade cristã seja vista como confiável, íntegra e digna de ouvir e receber a palavra de Deus. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Você já percebeu como certas atitudes podem impactar a percepção das pessoas sobre a igreja? Em 1 Coríntios 14:34-35, Paulo orienta que as mulheres mantivessem silêncio nas reuniões públicas. Antes de pensar que era uma regra eterna, precisamos entender o contexto. A preocupação de Paulo era evitar que a igreja fosse vista como desordeira ou desrespeitosa pelos padrões culturais da época. Ele sabia que a reputação da comunidade cristã tinha um efeito direto na aceitação do evangelho e que pequenas percepções de desordem poderiam afastar aqueles que ainda não conheciam a Cristo. Essa lição nos ensina algo profundo. Não se trata de suprimir ou desvalorizar ninguém, mas de agir com sabedoria para que a mensagem de Cristo seja clara e respeitável. Assim como Paulo, precisamos avaliar como nossas ações e as da igreja podem impactar o mundo ao nosso redor. Seja no comportamento, nas palavras, na organização da comunidade ou até nas redes sociais, cada detalhe conta para que o Evangelho seja visto como luz em meio à escuridão, e não como motivo de rejeição ou escândalo. É um chamado à reflexão e à ação consciente. A forma como vivemos pode abrir ou fechar portas para que outros conheçam a salvação. Que tudo se faça decentemente e com ordem. Você já parou para pensar em quantas vezes pequenos detalhes podem fazer uma enorme diferença no testemunho do Evangelho? Em Romanos 14 e 1 Coríntios 8, Paulo aborda uma situação que, à primeira vista, pode parecer trivial: a questão da comida, especialmente carne sacrificada a ídolos. Para muitas pessoas, isso não tinha impacto espiritual direto, já que a verdadeira fé em Cristo libertava da necessidade de cumprir rituais antigos. Mas Paulo percebeu algo essencial. O que era permitido para alguns podia ser motivo de tropeço para outros. E é exatamente aí que entra a sabedoria da liderança cristã e do cuidado com o próximo. Imagine a cena: uma cidade cheia de crentes de origens diferentes. Alguns recém-convertidos do paganismo, ainda sensíveis às tradições antigas. Ver outro irmão comendo carne oferecida a ídolos poderia gerar confusão, culpa ou mesmo afastamento da fé. Paulo, com sua visão pastoral profunda, orienta que o amor pelo próximo deve superar os direitos pessoais. Portanto, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne.
para que meu irmão não se escandalize. 1 Coríntios 8:13. Não é questão de ceder por medo ou de comprometer princípios, mas de priorizar a unidade da igreja e o bom testemunho do Evangelho. A fé em Cristo nos dá liberdade, mas essa liberdade deve ser exercida com responsabilidade e sabedoria, considerando sempre o impacto sobre os outros. Paulo nos ensina que o verdadeiro cristão não vive apenas para si mesmo. Nossa conduta deve refletir amor, empatia e sensibilidade cultural e social. Isso significa abrir mão de certas práticas que, embora permitidas, poderiam causar escândalo, confusão ou ofensa. Na prática, isso se aplica a várias situações hoje. Nas interações com colegas de trabalho, na convivência familiar, na forma como nos comportamos em redes sociais, na maneira como tratamos diferenças de opinião dentro da igreja e até mesmo na forma de administrar recursos. Tudo isso pode impactar o testemunho de Cristo e determinar se pessoas próximas se sentirão acolhidas ou afastadas da fé. Vamos refletir juntos. Quantas vezes insistimos em nossos direitos pessoais sem perceber que isso pode afastar alguém do Evangelho? Paulo nos convida a renunciar voluntariamente a certas práticas, não porque sejam erradas, mas porque o amor pelo próximo e o cuidado com o testemunho de Cristo valem mais. É uma lição de humildade, empatia e liderança espiritual. Ele nos mostra que a verdadeira liberdade cristã não é um passe livre para fazer tudo o que queremos, mas a habilidade de escolher conscientemente o que promoverá unidade, confiança e crescimento na fé daqueles ao nosso redor. Hoje, aplicar esse princípio é fundamental. Escândalos não precisam envolver grandes pecados. Muitas vezes estão ligados a atitudes que o mundo interpreta como falta de respeito, desordem ou hipocrisia. Paulo nos ensina a andar com sabedoria, cuidando do nosso comportamento para que ele seja sempre um reflexo da graça, do amor e da santidade de Cristo. O cuidado com alimentos, costumes e práticas culturais é apenas um exemplo de como pequenas renúncias podem gerar grandes frutos, relacionamentos fortalecidos, unidade preservada e um testemunho poderoso que abre portas para que outros conheçam a salvação. Essa lição é um convite direto à reflexão pessoal. Você está disposto a abrir mão de certas práticas, mesmo que permitidas, para preservar a fé de um irmão ou a reputação da igreja? O Evangelho não avança apenas pela pregação, mas principalmente pelo exemplo. Quando a igreja pratica amor, renúncia e sabedoria, ela se torna um farol que ilumina o caminho para Cristo, atraindo os que estão de fora e inspirando aqueles que já caminham na fé. Paulo nos ensina que o impacto de nossas escolhas conscientes e cheias de amor podem transformar vidas e abrir portas que de outra forma permaneceriam fechadas. Portanto, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. 1 Coríntios 8:13. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Você já parou para refletir sobre como o mundo observa a igreja mais pelas nossas atitudes do que pelas nossas palavras? Paulo nos ensina que o testemunho cristão não é apenas sobre pregar, mas também sobre viver, de forma que o mundo possa ver Cristo refletido em nós. A igreja não existe isolada, ela está inserida em uma sociedade que observa, julga e interpreta cada gesto, cada decisão e cada comportamento. Por isso, manter pureza moral, transparência e sabedoria no convívio com o mundo é essencial para que o Evangelho não seja desacreditado ou rejeitado antes mesmo de ser compreendido. Manter pureza moral vai além de evitar pecados evidentes. Envolve viver com integridade em todas as áreas da vida, no trabalho, em relacionamentos, na administração de recursos, nas redes sociais, na forma como tratamos os mais vulneráveis e até na maneira como conduzimos atividades dentro da igreja.
Transparência significa agir de forma aberta e honesta, mostrando coerência entre o que pregamos e o que praticamos. E sabedoria é saber adaptar-se sem comprometer os princípios, compreendendo o contexto cultural e social em que vivemos. Assim como Paulo fez em diversas situações, desde a circuncisão de Timóteo até o cuidado com costumes locais. Imagine o impacto positivo quando a igreja caminha com essa consciência. Ela se torna um farol de confiança e credibilidade, capaz de atrair pessoas para Cristo, não apenas pela mensagem, mas pelo exemplo de vida. Pessoas observam mais do que ouvem. Elas leem nossa reputação, nossas atitudes e a coerência de nossa fé. Qualquer deslize, escândalo ou falta de sensibilidade pode criar barreiras e afastar aqueles que poderiam ser alcançados. Paulo nos lembra que devemos agir honestamente para com os que estão de fora e andar com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Essas instruções não são regras superficiais, mas princípios estratégicos para preservar o testemunho do Evangelho em meio ao mundo observador e crítico. A aplicação prática dessa lição exige atenção constante. Em nossas interações diárias, precisamos perguntar: como minhas palavras e atitudes estão sendo percebidas por quem não conhece a Cristo? Estou transmitindo coerência, amor e integridade, ou estou gerando confusão, dúvida ou até rejeição? Transparência, pureza e sabedoria caminham juntas quando há clareza na intenção, honestidade nas ações e discernimento na abordagem cultural. O Evangelho ganha força e é recebido de forma mais eficaz. Paulo nos dá exemplos claros. Ele se adaptava culturalmente, mas nunca comprometia a verdade. Ele protegia a unidade da igreja, mas sempre pregava firme na fé. Ele evitava escândalos, mas permanecia intransigente na essência do Evangelho. Essa lição é um chamado à vigilância e à ação consciente. A igreja não pode se dar ao luxo de agir de maneira desleixada ou indiferente, porque o mundo lê nossas ações antes mesmo de ouvir nossas palavras. Cada decisão ética, cada atitude transparente e cada aplicação de sabedoria é uma oportunidade de construir credibilidade e abrir portas para que mais pessoas conheçam a Cristo. Em resumo, viver com pureza moral, transparência e sabedoria não é apenas um dever espiritual, mas uma estratégia prática de evangelismo que protege e promove a reputação do Evangelho. Procedei honestamente para com os que estão de fora. Andar com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Você já se perguntou o que significa realmente viver pelo amor na prática? Paulo nos dá um exemplo contínuo e poderoso em suas cartas. Ele ensinava que, embora tenhamos liberdade em Cristo, às vezes abrir mão de direitos pessoais é necessário para proteger o Evangelho e preservar a unidade da igreja. Essa lição é crucial, porque o mundo observa cada atitude e qualquer deslize, mesmo legal ou permitido, pode gerar escândalo, afastar pessoas da fé ou manchar a reputação da igreja. Um exemplo claro está na forma como Paulo tratava questões de alimentos e costumes culturais. Em 1 Coríntios 8 e Romanos 14, ele orienta que se uma prática, embora permitida, pudesse escandalizar o irmão mais fraco na fé, então a melhor escolha era renunciar a esse direito. Essa lição vai muito além da comida. Ela se aplica a qualquer situação em que o exercício de um direito possa gerar confusão, ofensa ou barreira para alguém que ainda não conhece a Cristo. Paulo não estava sugerindo que a verdade fosse negociada. Ele mostrava que o amor e a prudência
caminham juntos e que a liberdade cristã deve ser exercida com responsabilidade. Imagine a aplicação prática hoje. Na igreja, isso significa que precisamos avaliar como o nosso comportamento impacta os outros. Pode ser a forma como conduzimos reuniões, lidamos com críticas, participamos de debates culturais ou expressamos opiniões nas redes sociais. Mesmo ações legítimas podem se tornar pedras de tropeço se não houver sensibilidade ao contexto e ao coração do próximo. Abrir mão de certos direitos não é fraqueza. É demonstrar maturidade espiritual, sabedoria e compromisso com o reino de Deus, preservando o bom testemunho e evitando escândalos que poderiam prejudicar a missão de alcançar vidas para Cristo. Além disso, Paulo nos ensina que essa renúncia voluntária gera frutos visíveis, fortalece a unidade entre os irmãos, constrói confiança entre os que observam e cria um ambiente propício para a evangelização. Uma igreja que pratica essa postura demonstra coerência entre fé e prática, tornando-se um exemplo vivo do amor de Cristo e da prioridade do Evangelho sobre interesses individuais. Ele nos mostra que a verdadeira liberdade cristã não é fazer tudo o que queremos, mas escolher conscientemente aquilo que promove a glória de Deus e a edificação do próximo. Outro ponto importante: abrir mão de direitos requer discernimento e humildade. É fácil confundir renúncia com submissão cega ou medo de críticas. Paulo, no entanto, nos dá um modelo claro: renunciar de forma estratégica e amorosa, sem comprometer a verdade, mas com o objetivo de edificar e proteger a missão de Cristo no mundo. Isso significa avaliar constantemente nossas ações e suas consequências, perguntando: minhas atitudes estão construindo ou destruindo o testemunho da igreja? Estou facilitando que outros conheçam a Cristo ou criando barreiras desnecessárias? Essa lição nos desafia diretamente. A igreja e cada cristão devem viver de forma consciente, equilibrando liberdade e responsabilidade, firmeza e amor, direitos e sacrifício pelo próximo. Quando aplicamos esse princípio, transformamos conflitos potenciais em oportunidades de crescimento, evitamos divisões e escândalos e nos tornamos instrumentos eficazes para levar a mensagem de salvação ao mundo. O impacto é profundo. Pessoas observam a coerência, o cuidado e a integridade, e essa experiência positiva se torna um canal poderoso para que o Evangelho seja ouvido e aceito. Portanto, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Não queremos de forma alguma pôr tropeço a ninguém, para que o Evangelho não seja blasfemado. Você já percebeu que o mundo observa muito mais do que escuta? Muitas pessoas não rejeitam Cristo por causa da Bíblia ou da mensagem, mas pelo comportamento daqueles que afirmam segui-lo. Paulo entendia isso profundamente. Desde os primeiros dias da igreja, ele se preocupava em preservar o bom testemunho do Evangelho, porque sabia que cada atitude, palavra e decisão podia abrir ou fechar portas para que alguém conhecesse a salvação. Escândalos e divisões e comportamentos inadequados não são apenas problemas internos. Eles têm efeito direto sobre a missão da igreja no mundo. Imagine uma comunidade cristã que se torna alvo de fofocas ou críticas externas por atitudes desrespeitosas, falta de coerência moral ou conflitos internos. Mesmo que a doutrina esteja correta, o Evangelho pode ser desacreditado, porque aqueles que observam julgam a igreja pelo que vem, não pelo que ouvem. Paulo nos alerta que o mundo lê nossas ações antes de ler a palavra. Isso nos desafia a viver de forma consciente, lembrando que nosso testemunho público deve ser impecável, íntegro e coerente com a fé que professamos. Cada escândalo não apenas prejudica a reputação da igreja, mas também impede que corações ainda não alcançados sejam tocados pelo amor de Cristo.
O princípio é claro. Nossa liberdade em Cristo precisa ser sempre exercida com sabedoria. O que é permitido para nós pode ser prejudicial ou ofensivo para outros. Comportamentos inadequados, mesmo que culturalmente aceitos ou aparentemente inofensivos, podem gerar tropeço e afastamento. Paulo nos ensina que devemos viver de forma irrepreensível, como luz do mundo e sal da terra, para que cada ação sirva como ponte e não como barreira para a fé. Isso envolve pureza moral, cuidado com o que falamos, prudência nas decisões da igreja, respeito às tradições e às sensibilidades culturais. Além disso, transparência em todas as nossas relações. Vamos trazer isso para hoje. Em tempos de redes sociais e comunicação instantânea, cada postagem, comentário ou reação pública é lida como um reflexo da fé que professamos. Um deslize pode se tornar um escândalo amplificado, e aquilo que poderia ser apenas um erro privado se transforma numa barreira pública. Paulo nos desafia a andar com sabedoria para com os que estão de fora, sendo vigilantes e intencionais em cada atitude para que o evangelho seja atraente e não rejeitado. Isso significa cultivar hábitos de integridade, respeito e sensibilidade, evitando comportamentos que possam manchar o nome de Cristo ou criar divisões dentro da igreja. Essa lição é um alerta direto. O impacto do nosso comportamento vai muito além da nossa percepção pessoal. Cada membro da igreja tem responsabilidade pelo testemunho coletivo. O mundo observa, julga e interpreta. E qualquer incoerência entre fé e prática pode gerar barreiras. A aplicação prática exige reflexão diária. Você está construindo ou destruindo a credibilidade da igreja? Está sendo o exemplo vivo do evangelho ou criando obstáculos que afastam pessoas de Cristo? Paulo nos convida a viver de forma estratégica e amorosa, priorizando a reputação do evangelho e a edificação de vidas acima de interesses pessoais ou conforto. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Efésios 5:15. Portanto, vigiai atentamente, para que ninguém seja enganado pelo vosso mau comportamento. Adaptado de 1 Tessalonicenses 4:12. Você já parou para refletir como a igreja pode ser percebida pelo mundo? Paulo, em suas cartas a Tessalônica e Colossenses, nos deixa instruções que ainda são profundamente atuais. Agir com amor, sabedoria e vigilância em nosso convívio com aqueles que estão de fora. Ele sabia que o testemunho do Evangelho não depende apenas do que se prega, mas do que se vive, e que cada ação, decisão ou comportamento poderia abrir portas para a fé ou fechá-las de forma irreversível. Em 1 Tessalonicenses 4:12, ele exorta os cristãos a proceder honestamente para com os que estão de fora. E em Colossenses 4:5, a andar com sabedoria para com os que estão de fora. São princípios estratégicos que mostram a importância de cada detalhe da vida cristã para preservar o Evangelho e levar pessoas a Cristo. Agir com amor significa priorizar o bem-estar do próximo, abrir mão de direitos e conveniências pessoais para não gerar tropeço ou escândalo. Isso envolve empatia e sensibilidade, especialmente em situações onde a liberdade cristã pode se chocar com a fraqueza da fé de outros. Sabedoria implica discernimento constante, saber quando falar, quando calar, como abordar temas delicados, como administrar conflitos internos e externos e como conduzir decisões que podem afetar a reputação da igreja. Vigilância, por sua vez, exige atenção contínua ao impacto das ações da comunidade e de cada membro, garantindo que tudo seja conduzido de maneira a refletir a santidade, integridade e coerência do Evangelho. Vamos trazer isso para o contexto atual. Em um mundo cada vez mais conectado e crítico,
A forma como a igreja age nas redes sociais, em eventos públicos, na liderança e no cuidado com os membros e a comunidade tem efeito direto sobre a percepção do Evangelho. Um ato de amor ou uma decisão sábia pode abrir portas para que alguém se aproxime de Cristo. Uma falha de vigilância ou comportamento impensado pode gerar escândalo e afastamento. Paulo nos mostra que cada ação é uma oportunidade de evangelizar e cada omissão ou deslize é um risco de perder a credibilidade. Um exemplo prático. Imagine uma igreja participando de um projeto social em sua comunidade. Se houver transparência na gestão de recursos, respeito aos beneficiários e cuidado com a comunicação, o impacto é positivo e o testemunho se fortalece. Por outro lado, se houver desorganização, favoritismo ou atitudes que gerem suspeitas, o resultado é contrário. A reputação do Evangelho é prejudicada e pessoas que poderiam ser tocadas pelo amor de Cristo se afastam. Paulo nos ensina que não basta apenas ter boas intenções, é preciso agir com estratégia e intencionalidade, considerando sempre o efeito de nossas ações sobre aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Essa lição nos desafia a viver de forma intencional. Cada membro da igreja deve perguntar: como minhas atitudes refletem amor, sabedoria e vigilância? Estou sendo um canal que abre portas para o Evangelho ou criando barreiras? Ao aplicarmos esses princípios, não apenas protegemos o testemunho do Evangelho, mas também nos tornamos instrumentos eficazes na obra de Deus, impactando vidas, construindo confiança e fortalecendo a unidade da igreja. Paulo nos deixa claro: a coerência entre fé e prática é essencial para que a luz de Cristo brilhe no mundo e atraia corações para a salvação. Procedei honestamente para com os que estão de fora, a fim de que nada falte no vosso testemunho. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Chegamos à última lição, e ela é talvez a mais importante. Preservar o testemunho do Evangelho não é apenas uma recomendação, é uma responsabilidade de cada cristão e de toda a igreja. Paulo nos mostra de maneira consistente ao longo de suas cartas que a forma como vivemos e conduzimos a comunidade tem efeito direto na recepção da mensagem de Cristo pelo mundo. O Evangelho não avança apenas pela pregação, mas principalmente pelo exemplo de vida, pela coerência entre fé e prática e pelo cuidado em não gerar escândalos ou barreiras que afastem corações do amor de Deus. O que isso significa na prática? Significa viver de forma íntegra, transparente e consciente, avaliando continuamente nossas atitudes e decisões. Cada ação, desde a maneira como nos relacionamos com os irmãos, até a forma como interagimos com o mundo fora da igreja, deve ser ponderada à luz do Evangelho. Pequenas negligências podem ser percebidas como inconsistência, desordem ou falta de amor, e podem minar a credibilidade da mensagem que tanto prezamos. Paulo nos desafia a sermos luz do mundo e sal da terra, um chamado que exige vigilância, disciplina e sensibilidade constante para que cada gesto, palavra e decisão reflita o caráter de Cristo. Refletindo sobre tudo o que estudamos, percebemos que preservar o testemunho do Evangelho envolve várias dimensões: amor ao próximo, renúncia consciente de direitos, sensibilidade cultural, pureza moral, transparência e sabedoria em cada interação. É um equilíbrio delicado entre firmeza nos princípios e flexibilidade na forma de aplicá-los, sempre com o objetivo de edificar a fé e abrir portas para que outros conheçam Cristo. Paulo nos dá exemplos claros, desde a circuncisão de Timóteo, para não criar barreiras culturais, até o cuidado com costumes em Corinto, para que o comportamento da igreja não gerasse escândalo. Cada atitude estratégica, cada renúncia voluntária
Cada gesto de amor e cuidado contribuiu para que o Evangelho fosse mais eficazmente recebido. Hoje o desafio continua. Em um mundo conectado onde cada gesto é amplificado e cada comportamento observado, a Igreja tem a responsabilidade de ser coerente, íntegra e amorosa. Escândalos não precisam ser grandes. Muitas vezes estão ligados a comportamentos cotidianos que demonstram desatenção, desrespeito ou falta de sensibilidade. A lição final de Paulo nos lembra que não podemos apenas esperar que as pessoas conheçam Cristo pela pregação. Elas precisam ler isso em nossas ações e na forma como vivemos o Evangelho diariamente. É um chamado à ação prática, à disciplina espiritual e à intencionalidade no viver cristão. Portanto, a mensagem final é clara e poderosa. Cada cristão é responsável pelo testemunho do Evangelho. Devemos abrir mão de práticas que possam gerar tropeço, agir com amor, prudência e sabedoria, cultivar pureza moral, transparência e sensibilidade cultural. Ao fazer isso, protegemos a reputação da Igreja, fortalecemos a unidade do corpo de Cristo e criamos oportunidades para que outros conheçam o amor de Deus de forma tangível. Paulo nos ensina que o mundo não lê a Bíblia primeiro, ele observa a nossa vida. Que possamos então viver de forma intencional e coerente, sendo faróis de luz, canais de amor e instrumentos que preservam e promovem a mensagem de Cristo em cada esfera de nossa vida. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Procedei honestamente para com os que estão de fora. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a se colocar diante de Deus neste momento. Feche seus olhos, respire fundo e abra seu coração para Ele. Vamos juntos orar entregando nossas vidas, nossa igreja, nossa comunidade e nosso testemunho nas mãos do Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos, nós te adoramos e reconhecemos que Tu és santo, justo e cheio de amor. Obrigado por nos guiar através da palavra e por nos ensinar, através dos exemplos de Paulo, como viver de forma que o Teu Evangelho seja preservado e respeitado. Senhor, neste momento, queremos nos colocar diante de Ti com humildade. Reconhecemos que muitas vezes nossas atitudes, palavras e escolhas podem afastar pessoas de Ti. Pedimos perdão por cada vez que, sem querer, geramos tropeço ou escândalo. Nos ajuda, Senhor, a viver com integridade, pureza moral, transparência e sabedoria. Ensina-nos a abrir mão de certos direitos quando isso for necessário, para proteger o Teu nome e o testemunho da Tua Igreja. Senhor, queremos ser faróis de luz, canais de amor e exemplos vivos da Tua graça neste mundo. Senhor Deus, neste momento queremos Te pedir sabedoria. Sabedoria para que cada palavra que sai da nossa boca seja cheia de graça, prudência e amor. Sabedoria para que cada atitude, dentro e fora da igreja, seja reflexo do Teu caráter, guiando aqueles que observam o nosso comportamento a enxergarem Cristo em nós. Ensina-nos, Senhor, a discernir entre aquilo que podemos fazer e aquilo que, mesmo permitido, poderia se tornar barreira ou tropeço para outra pessoa. Que possamos ter olhos atentos para perceber o que ajuda e o que pode prejudicar, sempre buscando preservar o Teu Evangelho com cuidado e intencionalidade. Pai, pedimos também que o Teu amor transborde em nós, que possamos abrir mão de nossos direitos, de nossos desejos ou de nossas conveniências, sempre que isso for necessário para não gerar escândalo ou confusão. Que a renúncia que praticamos seja fruto do Teu Espírito e do amor genuíno pelo próximo.
lembrando que a unidade e a edificação do corpo de Cristo são mais importantes do que a nossa liberdade pessoal. Senhor, nos ajuda a agir com vigilância, observando o impacto de nossas ações no mundo, nas pessoas que nos rodeiam e em nossa comunidade. Que sejamos sempre conscientes de que o mundo lê nossas atitudes antes de ouvir nossas palavras e que cada gesto nosso seja uma ponte que leva outros ao teu amor e à salvação. Senhor Deus, neste momento queremos te pedir que nos ajudes a viver em coerência entre fé e prática. Que nossas palavras, ações e decisões reflitam verdadeiramente o que professamos em nosso coração. Que ninguém, ao nos observar, veja contradição ou incoerência, mas perceba a luz de Cristo brilhando em cada gesto e atitude. Ajuda-nos a sermos consistentes, Senhor, de forma que o mundo possa confiar no testemunho da Igreja e, através dele, se aproximar de Ti. Pai, também queremos Te pedir proteção contra escândalos. Livra-nos de atitudes que possam gerar tropeço, de palavras impensadas ou de comportamentos que possam manchar o nome do Teu Evangelho. Ensina-nos a reconhecer situações em que a prudência e a renúncia são necessárias, lembrando que nossa liberdade em Cristo deve sempre caminhar junto do amor e da responsabilidade para com os outros. Que possamos agir com estratégia, guiados pelo Espírito, protegendo o Teu nome e a obra que confiou à Igreja. Senhor, nos inspira a sermos exemplo vivo do Evangelho em todas as áreas da vida. Que em nosso trabalho, em nossa família, nas relações com vizinhos, amigos e desconhecidos, possamos ser reflexo do Teu amor, da Tua graça e da Tua integridade. Que nossas atitudes transmitam respeito, transparência, pureza moral e sabedoria. Ajuda-nos a andar com intencionalidade e vigilância, sabendo que o mundo nos observa e que cada gesto nosso pode ser um convite ou um obstáculo para que alguém conheça Cristo. Que nossa vida seja um testemunho vivo, Senhor, de que o Teu Evangelho transforma e ilumina corações. Senhor, neste momento queremos Te pedir que a Igreja e cada cristão se tornem verdadeiramente luz do mundo e sal da terra, como Jesus nos ensinou. Que cada membro da Tua Igreja, Senhor, tenha a coragem e a determinação de refletir a Tua presença em cada ação, palavra e decisão diária. Que a nossa vida, Pai, não apenas fale de fé, mas viva a fé, tornando visível o Teu amor e a Tua graça em cada situação que enfrentamos. Pai, nos inspira a ter um compromisso diário com o Evangelho. Que cada gesto nosso, dentro de casa, no trabalho, na comunidade ou em qualquer ambiente, seja pensado para glorificar Teu nome e edificar vidas. Ajuda-nos a perceber oportunidades de servir, de amar, de perdoar e de ser exemplo mesmo quando ninguém está olhando. Que sejamos vigilantes e conscientes de que nossas atitudes têm impacto real e que a nossa coerência entre fé e prática abra portas para que outros conheçam a Cristo. Senhor, nos ensina a agir de forma intencional, que sejamos ativos na construção de uma comunidade que preserva o testemunho do Evangelho, promovendo amor, unidade e integridade. Que cada cristão tenha discernimento para renunciar a atitudes que possam gerar escândalo e coragem para fazer escolhas que fortaleçam a Igreja e protejam o Teu nome. Que sejamos sal que dá sabor à vida, luz que ilumina caminhos e exemplo que inspira confiança, esperança e transformação. Senhor Deus, hoje vivemos em tempos em que cada gesto, palavra e imagem podem ser observados por milhares de pessoas em segundos. Por isso, queremos Te pedir proteção do nosso testemunho no mundo digital, nas redes sociais e no cotidiano moderno. Ajuda-nos, Pai, a usar essas ferramentas com sabedoria, amor e prudência, evitando que qualquer ação ou comentário gere confusão, escândalo ou mal-entendido.
que cada publicação, cada interação e cada mensagem enviada reflita a tua verdade, graça e caráter. Senhor, pedimos discernimento para navegar nesse mundo digital com responsabilidade. Que nossos perfis, nossas redes, nossos contatos e nossa comunicação online sejam canais de edificação, unidade e preservação do Evangelho. Que possamos agir com integridade, evitando discussões que não glorificam o teu nome, comentários que possam ferir outros e postagens que possam gerar tropeço para irmãos ou desconhecidos. Ensina-nos a lembrar que, mesmo no mundo virtual, somos chamados a viver com coerência entre fé e prática. Pai, além do mundo digital, pedimos proteção em nosso cotidiano moderno, no trabalho, nas ruas, nas escolas, em nossos relacionamentos e nos momentos de lazer. Que cada ação seja guiada pelo teu Espírito, demonstrando cuidado com o próximo, respeito às autoridades, pureza moral e sabedoria. Que sejamos intencionais em cada decisão, conscientes de que nosso comportamento é observado e influencia como outros percebem a Igreja e, principalmente, a Cristo. Que possamos ser faróis que brilham mesmo em ambientes onde a fé parece pequena ou ignorada, lembrando que cada ato de amor, renúncia e integridade contribui para abrir portas para o teu Evangelho. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, pedindo que a Igreja e cada cristão possam experimentar crescimento espiritual contínuo. Que cada dia seja uma oportunidade para aprender mais sobre Ti, conhecer a Tua Palavra, fortalecer nossa fé e nos aproximar de Cristo em todas as áreas da vida. Senhor, ajuda-nos a não nos acomodar, mas a buscar sempre maturidade espiritual, discernimento e sensibilidade para agir de forma que o Teu Evangelho seja preservado e honrado. Pai, pedimos vigilância diária, que possamos estar atentos a nossas palavras, gestos e pensamentos, reconhecendo que pequenas falhas podem gerar grandes barreiras. Ensina-nos a agir com prudência, a observar o impacto de nossas decisões e a proteger o testemunho da Igreja, mesmo nos detalhes mais simples do cotidiano. Que sejamos alertas aos sinais de divisão, fofoca, desentendimento ou comportamentos que possam prejudicar a unidade e a reputação do Evangelho. Senhor, nos dá sabedoria para intervir com amor, paciência e discernimento, sempre buscando edificar e unir. Senhor, pedimos também o fortalecimento da comunidade cristã, que cada membro da Igreja possa se apoiar no outro, caminhar junto e encorajar ações que preservem o Evangelho. Que haja comunhão verdadeira, respeito mútuo e compromisso em proteger o nome de Cristo em tudo que fazemos. Que a Igreja seja um lugar de exemplo para o mundo, onde o amor, a integridade e a vigilância caminhem juntos, e onde cada atitude sirva para abrir portas para que mais pessoas conheçam Teu amor. Pai, ajuda-nos a colocar em prática tudo que aprendemos com Paulo, renunciar quando necessário, agir com sabedoria, manter pureza moral e sensibilidade cultural. Que cada decisão, tanto individual quanto coletiva, seja guiada pelo Teu Espírito, protegendo o testemunho do Evangelho e impactando vidas de forma positiva. Ensina-nos a ser luz e sal, ativos, intencionais e vigilantes para que o Teu reino avance, mesmo em tempos de distração, críticas ou desafios. Senhor Deus,
Neste momento, queremos te pedir coragem e força para viver o Evangelho de forma intencional em todos os aspectos da vida. Pai, reconhecemos que o mundo está cheio de desafios, distrações e pressões que podem nos afastar do teu caminho. Mas sabemos que tu nos chamaste para sermos exemplos vivos do teu amor, luz em meio às trevas e sal que transforma vidas. Por isso, fortalece-nos, Senhor, para permanecermos firmes na fé, corajosos em nossas escolhas e determinados em nossas atitudes, mesmo que isso exija renúncia ou enfrentamento de dificuldades. Pai, dá-nos força para manter o testemunho vivo em cada área da vida, na família, no trabalho, nos estudos, na comunidade e nas redes sociais. Que possamos agir com integridade, coerência e amor, refletindo tua presença em cada palavra, gesto e decisão. Ensina-nos a enfrentar críticas, incompreensões ou pressões externas sem perder a serenidade e a fé. Que cada desafio seja oportunidade de crescimento, cada obstáculo seja chance de demonstrar paciência e cada situação difícil seja transformada em testemunho da tua graça e fidelidade. Senhor, ajuda-nos a permanecer firmes mesmo quando ninguém observa, lembrando que nosso compromisso com o Evangelho não depende de aplausos humanos, mas de fidelidade ao teu chamado, que possamos ser intencionais em cada ação, prudentes em cada decisão e corajosos em cada atitude que protege e fortalece o testemunho do teu Evangelho. Inspira-nos, Pai, a viver com amor, sabedoria e vigilância, sendo exemplo vivo da fé em Cristo, para que aqueles que nos observam sejam atraídos para ti e não se afastem por tropeço ou escândalo. Senhor Deus, queremos neste momento te pedir que transforme nossas atitudes diárias, que cada pensamento, palavra e ação seja moldado pelo teu Espírito, refletindo amor, sabedoria e coerência com a tua palavra. Pai, sabemos que a vida cotidiana apresenta inúmeros desafios e distrações que podem nos desviar do teu caminho. Por isso, pedimos que nos ajudes a agir de forma intencional, buscando sempre honrar-te em todas as áreas da vida, desde as mais simples tarefas até as decisões mais importantes. Que cada ato nosso seja expressão de fé e dedicação, inspirando outros a conhecerem e seguirem a Cristo. Senhor, nos concede maturidade espiritual, que possamos discernir entre o que edifica e o que prejudica, entre o que promove unidade e o que gera divisão, entre o que abre portas para o Evangelho e o que cria barreiras. Ensina-nos a viver com paciência, humildade e responsabilidade, reconhecendo que nosso comportamento influencia diretamente a percepção de outros sobre a Igreja e sobre o teu amor. Ajuda-nos a crescer dia após dia, a sermos exemplos vivos de fé e coerência e a demonstrar em ações concretas o impacto transformador que o teu Evangelho pode ter na vida de cada pessoa. Pai, queremos também que nossas vidas causem impacto positivo sobre outras pessoas, que aqueles que nos observam sejam tocados pelo nosso amor, pela nossa integridade e pela nossa fidelidade a Ti, que possamos ser canais de esperança, incentivo e transformação, promovendo edificação, reconciliação e paz, mesmo em ambientes difíceis ou desafiadores. Senhor, transforma nossas atitudes, fortalece a nossa fé
e nos ajuda a agir de forma que cada dia represente uma oportunidade de glorificar-te, proteger o teu testemunho e inspirar outros a caminhar em direção a ti. Senhor Deus, neste momento queremos pedir proteção espiritual. Protege-nos, Pai, de tudo que possa ameaçar nosso testemunho, nossa fé e a integridade da igreja. Livra-nos de pensamentos, influências e situações que possam gerar tropeço, confusão ou escândalo. Que cada membro da igreja, cada cristão, seja guardado pelo teu Espírito e que possamos permanecer firmes diante das tentações e pressões do mundo, mantendo coerência entre fé e prática, amor e integridade. Pai, fortalece a nossa fé diariamente, que não vacilemos diante das dificuldades, críticas ou incompreensões, que mesmo quando nos sentimos fracos ou desanimados, possamos confiar na Tua presença, na Tua sabedoria e no Teu cuidado. Ensina-nos a depender sempre de Ti, reconhecendo que sem o Teu poder não podemos permanecer fiéis, coerentes e eficazes no nosso testemunho. Que cada desafio seja oportunidade para crescermos em fé, coragem e maturidade espiritual, fortalecendo o nosso compromisso com o Evangelho. Senhor, nos dá perseverança constante. Ajuda-nos a não desistir, a continuar vivendo intencionalmente, refletendo o Teu caráter em todas as áreas da vida, mesmo em meio a críticas, obstáculos ou adversidades. Que a nossa perseverança seja exemplo para outros, demonstrando que viver para Cristo é um compromisso diário que traz vida, esperança e transformação. Ensina-nos, Pai, a caminhar sempre na luz da Tua palavra, protegendo o testemunho do Evangelho, preservando a unidade da igreja e abrindo portas para que mais pessoas conheçam a Tua graça, amor e salvação. Senhor Deus, chegamos ao final desta oração, mas queremos permanecer em Tua presença, entregando completamente nossas vidas, nossos corações e nosso testemunho em Tuas mãos. Pai, agradecemos por nos conduzir até aqui, por nos ensinar através da palavra e por nos inspirar a viver com amor, sabedoria e vigilância. Que tudo o que aprendemos e refletimos durante este momento seja colocado em prática, guiando nossas decisões, palavras e ações diárias para que o Teu Evangelho seja preservado, honrado e impacte vidas. Senhor, entregamos a Ti nossas famílias, nossa comunidade, nossas igrejas e cada área de nossas vidas. Que possamos ser luz em meio às trevas, sal que transforma e exemplos vivos da Tua graça. Que o Teu Espírito nos fortaleça, nos guie e nos proteja de todo escândalo, divisão ou tropeço que possa afetar o Teu nome. Senhor, abençoa cada pessoa que participou desta oração, que ela sinta a Tua presença, Tua paz e Tua força. Que a fé de cada um seja renovada, o amor pelo próximo cresça e a determinação de viver intencionalmente em Cristo seja fortalecida. Pai, que cada um de nós saia deste momento com um coração cheio de compromisso, vigilância e dedicação ao Evangelho. Que possamos ser instrumentos de unidade, integridade e transformação, e que nossa vida seja reflexo do Teu amor para aqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, que a Tua bênção acompanhe cada passo, cada decisão e cada atitude de cada espectador, para que o Teu nome seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos e confiamos que, por Tua graça, viveremos de forma coerente, intencional e cheia do Teu amor. Amém.
Se você chegou até aqui, não sai ainda. Curta o vídeo, compartilha com amigos e familiares e se inscreve no canal para continuar aprendendo como viver a fé de forma intencional, preservar o testemunho do Evangelho e impactar vidas. Deixa nos comentários qual lição mais tocou você hoje.